Sabe quando a gente se esforça, faz de tudo para que algo dê certo, mas não alcança o resultado desejado? Às vezes fazemos o melhor por um filho ou uma filha e percebemos que as escolhas deles estão muito longe daquilo que ensinamos. Em outras ocasiões, nos dedicamos ao máximo no trabalho, mas a promoção vai para outra pessoa. Não fazemos mal para ninguém, mas encontramos pessoas que insistem em nos ferir. Por que isso acontece? Parece que deveria ser mais simples. Deveríamos fazer o certo e colher bons resultados. Muitas vezes isso acontece, mas e quando fazemos tudo certo e o resultado é ruim? Hoje vamos refletir sobre uma verdade poderosa da palavra de Deus. O Senhor valoriza muito mais as intenções do coração do que os resultados que conseguimos enxergar. Que Deus abençoe você. Ao final dessa mensagem, vamos orar juntos e entregar nosso dia nas mãos do Senhor, pedindo que Ele nos conceda paz, proteção, alegria e boas surpresas espirituais. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Declare com fé: bom dia, Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos acompanha no trabalho, nos estudos, nos afazeres do dia a dia, nas decisões importantes e nos desafios que enfrentamos. Onde quer que você esteja, Deus estará ao seu lado. O texto para nossa reflexão está em Salmos, o capítulo 125 e o versículo 4. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Guarde essa verdade em seu coração. Muitas vezes você fará o bem e receberá o mal em troca. Você falará bem das pessoas e elas falarão mal de você. Você será leal, mas encontrará deslealdade. Você fará grandes esforços e verá poucos resultados. Mesmo assim, Deus trata com bondade aquele que pratica o bem. A Bíblia também nos ensina a não nos cansarmos de fazer o bem. Mesmo quando somos incompreendidos, mesmo quando não somos valorizados, mesmo quando não recebemos o reconhecimento que gostaríamos, mesmo quando fazemos o mal contra nós, foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. Ele nos mostrou que devemos vencer o mal com o bem. Quando lançarem pedras, continue espalhando amor. Quando o desprezo surgir, continue demonstrando humildade. Somos chamados para viver de forma diferente. Somos chamados a caminhar na contramão deste mundo, seguindo o caminho estreito que conduz à vida. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Por experiência própria, sabemos que o caminho da fé possui desafios. É justamente por isso que precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. Nenhum de nós é perfeito. Todos somos pessoas em processo de transformação. Estamos aprendendo a confiar mais em Jesus. Estamos aprendendo a desenvolver intimidade com Deus. Estamos aprendendo a amar como Cristo nos amou. Quando me sinto desprezado, esquecido ou desvalorizado, procuro lembrar dessa promessa. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem. Por isso, escolho continuar praticando o bem. Nem sempre é fácil, nem sempre consigo da maneira que gostaria, mas hoje é uma nova oportunidade. Hoje podemos fazer o bem para nossa família, podemos fazer o bem aos colegas de trabalho, podemos fazer o bem aos nossos vizinhos, podemos fazer o bem até mesmo para aqueles que nos tratam mal. Eu sei que isso não é simples, mas é o caminho que Jesus nos ensinou. Às vezes,
nosso coração deseja revidar. Às vezes sentimos vontade de responder na mesma moeda, mas sabemos que o nosso coração precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso nós podemos orar: Senhor, abençoe aqueles que me feriram. Ajude-me a agir conforme a Tua vontade e não conforme os impulsos do meu coração. Sabe, essa é uma oração sincera de alguém que está aprendendo a seguir Jesus. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação difícil. Talvez esteja cansado de fazer o certo e não conseguir ver os resultados. Talvez uma voz diga dentro de você: está vendo? De que adiantou fazer o certo? Mas eu quero deixar uma frase para você guardar: o certo é melhor que o errado, mesmo quando o certo parece dar errado. Vou repetir para você: o certo é o melhor que o errado, mesmo quando o certo parece dar errado. Quando escolhemos a verdade em vez da mentira, quando escolhemos a honestidade em vez da corrupção, quando escolhemos o amor em vez do ódio, quando escolhemos o perdão em vez da vingança, Deus Ele vê, Deus Ele conhece, Deus Ele recompensa, e no tempo certo, tenha certeza disso, a bondade do Senhor se manifestará sobre a sua vida. Convido você neste momento a orarmos juntos. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Senhor age com bondade para aqueles que praticam bem. Ajuda-nos a viver de maneira que agrade o Teu coração, que as nossas ações e intenções sejam puras diante de Ti. Olha para cada pessoa que faz esta oração. Conhece suas lutas, seus medos, suas lágrimas e suas necessidades. Tem misericórdia de nós, Senhor. Atende os pedidos que carregam em nosso coração. Cuida dos nossos filhos e filhas. Protege nossa família. Fortalece aqueles que estão cansados. Por favor, Pai querido, renova a esperança daqueles que pensam em desistir. Conduz nossos passos nesse dia. Ensina-nos a praticar o bem, mesmo quando não recebemos o mesmo em troca. Nós estamos, Senhor, em um processo de transformação. Nós queremos aprender a confiar cada vez mais em Ti. Sabe, Deus, nós temos que amar como Cristo amou. Por favor, Senhor Deus, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes nós não conseguimos da maneira que deveria ser. Mas eu vejo que hoje é um dia, é uma manhã de uma nova oportunidade. Que nós possamos hoje fazer o bem para a nossa família. Que hoje nós possamos fazer o bem aos nossos colegas de trabalho. Que hoje nós possamos fazer o bem aos nossos vizinhos. Que hoje nós possamos fazer o bem até mesmo para aqueles que nos tratam mal. Eu sei que isso não é simples, Pai querido, mas é o caminho que o Senhor nos ensinou. Às vezes o nosso coração deseja revidar, às vezes nós sentimos vontade de responder na mesma moeda. Nós sabemos que o nosso coração, ele precisa ser moldado, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso, Senhor Deus, nos ajude, nos dê força, abençoe aqueles que nos feriram, nos ajude a agir conforme a Tua vontade e não conforme os impulsos do nosso coração. Talvez tenha alguém aqui ouvindo essa oração, cansado de fazer o certo e não ver resultados.
Talvez ele tenha ouvido vozes dizendo: está vendo do que adiantou fazer o certo? Ó Deus, por favor, que o Senhor possa agir na vida desse filho teu, na vida dessa filha sua, para que ela possa então continuar fazendo bem, para que ela possa, Senhor Deus, ser lembrada por Ti, e que as Tuas misericórdias possam ser derramadas na vida dela, na vida dele. Ó Deus, por favor, Pai querido, eu sei que nós somos falhos, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor está conosco. Por isso nós entregamos, Pai querido, tudo isso nas Tuas mãos. Que a Tua presença nos acompanhe em todos os momentos. Nós queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos e confiamos plenamente em Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Permaneça firme na fé, continue fazendo o bem e nunca se esqueça, Deus vê cada atitude realizada com amor e integridade. Fique com Jesus e tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que você possa sentir Jesus do seu lado, aonde quer que você for, que o Espírito Santo e Jesus esteja com você. Esse é o meu sincero desejo, em nome de Jesus. Amém.